temos uma missão difícil. Se eu demorei um pouquinho nos últimos sermões pregando um capítulo, hoje eu tenho do capítulo 15 ao 19 para pregar, então acho que vai ser umas 2h30, 3 horas de pregação, vocês aguentem firmes aí. Mas eu não conseguiria dividir essa perícope, porque ela está tratando de um mesmo tema. Então, a maior parte da leitura desses capítulos, depois vocês podem... As 9 tribos e meia que ainda restavam a receber ali a sua parte da herança. Tá? Mas eu vou fazer a leitura de alguns trechos, que eu considero relevantes, né? Eu não vou ler todas as terras, divisões. E aí eu peço que vocês me acompanhem. Josué 15, nós vamos fazer ali primeiro Josué 15, versículos 13 a 19. Conforme eu for pulando, eu vou avisando vocês, tá bom? 15, versículos 13 até o 19. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Criate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. Dali Calebe expulsou 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai. Então Calebe avançou contra os moradores irmão de Calebe. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: "O que é que você quer?" Ela respondeu: "Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Agora nós vamos pular lá para o versículo 63 do capítulo 15. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Agora a gente vai lá para o capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 14 até o capítulo 18, versículo 3. 17, a partir do versículo 14. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: "Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado?" Josué respondeu: "Vocês são um povo numeroso. Subam à floresta e abram ali uma clareira, na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês." Então os filhos de José disseram: "A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel." Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: "Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes." Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: "Até quando vocês terão preguiça de tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês?" Só esses versículos aqui. Nós não vamos avançar muito, porque senão metade do sermão vai ser leitura de texto, tá? Mas, meus amados irmãos, quantas vezes nós nos deparamos, diante de dificuldades? Eu peço que você faça o exercício, tá? De fazer a leitura depois com calma. Mas em nossa jornada nós nos deparamos constantemente com muitas dificuldades, grandes dificuldades.
Dificuldades tão grandes que às vezes nos levam a um cansaço extremo, né? E por vezes nós sentimos medo diante dessas dificuldades. Outras vezes ficamos com preguiça de avançar. Outras vezes nós ficamos olhando para todas essas sensações e ficamos ali parados, estagnados, descansando, sem fazer nada. E no livro O Peregrino, não sei aqui quantos já tiveram o privilégio de ler o livro O Peregrino, de John Bunyan, nós nos deparamos com a história da jornada. O livro é esse aqui, ó. Para quem conhece, essa é uma versão, né? Tem várias versões, mas ele é muito bom. Quem não leu, não perca, leia. E neste livro nós nos deparamos com a jornada de um personagem chamado Cristão. E Cristão, a história dele começa numa cidade chamada a Cidade da Destruição. E ele tem um livro na mão, né? E tem um fardo gigante nas suas costas. E lendo o que tem no livro, ele entra em desespero porque ele sabe que a cidade que ele está confadada a ser destruída. Ele conhece um homem chamado Evangelista. Evangelista explica o que tem no livro. E então, rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus vizinhos e amigos, ele decide caminhar em direção a uma jornada que o levará à cidade celestial. E ele começa a sua jornada, ele começa a sua caminhada e ele chega a um ponto onde tem a cruz. E aos pés da cruz, o fardo cai automaticamente das suas costas. Ele recebe vestes novas e ele continua então a sua jornada. Logo depois que ele se depara com a cruz e que o fardo sai das suas costas, ele se vê diante de um caminho, se vê diante de um desfiladeiro, que é chamado Desfiladeiro da Dificuldade. E ele se depara então nesse desfiladeiro no pé de um morro. E no pé desse morro tem 3 caminhos. Um que segue em frente, subindo o morro acima, uma subida muito difícil, com muitos degraus, a perder de vista. E 2 caminhos laterais, que se desviavam, um para a esquerda e outro para a direita. No pé do morro também tinha uma fonte de água, e o cristão então decide seguir o seu caminho, seguindo reto, ele para tomar uma água e ele continua a jornada reto pelo caminho correto. Tinha alguns 2 companheiros seguindo ele, acompanhando ele, e de repente esses 2 companheiros, um vai para um lado, outro vai para o outro. E eu vou fazer uma pequena leitura desse trecho para vocês, porque servirá de introdução para o que nós vamos tratar hoje, tá? Então não estranha, eu não vou substituir a leitura da palavra, eu li um trecho da palavra por um livro, mas é que ele é bem ilustrativo. Eu estava procurando uma introdução e encontrei isso aqui, tá? Cristão caminhou até a fonte e bebeu um pouco da água para refrescar-se. Logo depois, começou a subir o morro, dizendo: embora alto, pretendo sim subir este morro. Não, a dificuldade não me deterá. Eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida. Ânimo, coração, não tema, nem esmoreça na subida. Melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo, pois o errado, embora difícil, leva à perdição do deserto. Os outros 2 homens também chegaram ao sopé do morro. Quando viram, porém, que a subida era íngreme e longa, e que havia outros 2 caminhos a tomar, supondo também que os 2 caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro, como aquele que Cristão tomara, resolveram então seguir essas trilhas incertas. Ora, o nome de uma dessas era Perigo, e a outra se chamava Destruição. Assim, um deles tomou o caminho chamado Perigo, que o levou a uma grande mata, e o outro seguiu diretamente pelo caminho rumo à destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu, para não mais se erguer. Procurei então Cristão com um olhar para vê-lo subindo o morro. Percebi que se antes corria, passara a caminhar, e depois a escalar, apoiando nas mãos e nos joelhos, tão íngreme que era a subida. Ora, mais ou menos a meio caminho do cume, havia um tipo de uma plataforma aprazível, feita pelo senhor do morro, para descanso dos exaustos viajantes. Chegando ali, Cristão sentou-se para descansar.
Tirou o rolo que guardava junto ao peito e leu para consolar-se. Passou também a examinar mais detidamente a capa ou a veste que ele recebera diante da cruz, deleitando-se assim um pouco. Por fim deixou-se vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, que o deteve ali por até quase chegar à noite. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão, mas estando ainda adormecido, alguém dele se aproximou e o despertou, dizendo: Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Diante disso, Cristão súbito retomou a subida, apressando-se pelo caminho até chegar ao cume do morro. Chegando enfim ao topo, 2 homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante e o outro Desconfiança. Cristão disse a eles: Senhores, por que estão correndo na direção errada? Hesitante disse que estava indo para a cidade de Sião e que subir até o lugar difícil, mas quanto mais você avança, disse ele, mais perigo, e por isso estamos voltando. Isso mesmo, disse Desconfiança. Pois bem à nossa frente, no meio do caminho, vimos 2 leões deitados. Não sabemos se estavam dormindo ou se estavam acordados. Só pensamos que se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos estraçalhar. Vocês me deixam com medo, disse Cristão. Mas para onde devo fugir em busca de refúgio? Se voltar para minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que lá estarei seguro. Eu tenho que me arriscar. Voltar é a morte certa, mas avançar é o medo da morte e a vida eterna está logo além. Por isso eu vou prosseguir. Assim, Desconfiança e Hesitante desceram um morro correndo, e Cristão seguiu seu caminho. Ponderando novamente o que ouvira dos homens, apalpou no peito em busca do rolo para ler e confortar-se, apalpando, porém, não o encontrou. Então o cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo de que costumava aliviá-lo, e que seria também seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar, lembrou-se, por fim, de que dormira debaixo daquela plataforma na encosta do morro, e caindo de joelhos pediu a Deus perdão pelo seu ato insano e voltou a procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar cristão não trazia no peito. Por vezes suspirava, por vezes chorava, e repetidamente se repreendia por ter sido insensato, a ponto de adormecer no lugar em que foi feito só para um breve descanso do viajante. Voltou assim, tomando o cuidado de esquadrinhar o caminho com os olhos, de um lado e de outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo na jornada. Desceu até novamente enxergar a plataforma onde estava dormindo, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe à mente, com força redobrada, a insensatez de a ter adormecido. Descia assim lamentando aquele sono pecaminoso e dizia: Ah, desventurado homem que sou, por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio à dificuldade, por ter cedido assim ao desejo da carne, por ter usado o descanso para aliviar a carne, quando o Senhor do morro o fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dei em vão? O mesmo aconteceu aos israelitas por causa do seu pecado, pois foram enviados de volta para o caminho do Mar Vermelho. Tem agora de trilhar esse caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria, não fora esse sono pecaminoso. Quanto já não poderia ter avançado no caminho esse tempo todo, tenho que repisar os mesmos passos 3 vezes, um para subir, outro para descer e outro para subir novamente. Um caminho que eu poderia ter trilhado uma só vez. Agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ah, quem dera eu não ter dormido. Por fim alcançou novamente a plataforma, onde por algum tempo ficou sentado, chorando, mas ao final, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo, que logo pegou e com grande alegria e tremor guardou no peito novamente. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo, pois era a certeza de sua vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim guardou junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado o seu olhar para aquele lugar e com alegria e lágrimas retomou a jornada. Mas, com ligeireza não subiu o caminho até o cume. Porém, antes de chegar,
O sol já se pusera, e isto o fez lembrar da futilidade de seu sono, e novamente pôs a condoer-se. Agora também se lembrava da história que desconfiança e hesitante lhe haviam contado, como se apavoraram ao ver os leões, e então pensou o cristão consigo: esses animais saem à noite em busca das presas, e se me encontrarem no escuro, como poderei escapar? Como evitar de ser estraçalhado por eles? Assim seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava seu deplorável deslize, ergueu os olhos e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito imponente, e seu nome era Belo. Em meu sonho, vi que ele apertou o passo e seguiu em frente, pensando em talvez arrumar uma pousada ali perto. Ora, logo adiante encontrou uma passagem bastante estreita e dali avistou cerca de 200 metros à frente a casa do porteiro. Mas avançava com cuidado, observando atento o caminho, e logo avistou os 2 leões. Agora, pensou consigo, vejo os perigos que fizeram desconfiança e hesitante voltar por onde vieram. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Então teve medo, e cogitou também voltar, como os outros 2, pois acreditava piamente que a morte o esperava adiante. Mas o porteiro, que se chamava Vigilante, percebendo que Cristão estava meio que parado, como quem querendo voltar, gritou-lhe dizendo: é sua força assim tão pouca? Não temos leões, pois estão acorrentados, e foram colocados aqui para testar a fé dos que a têm, e para revelar àqueles que não a têm. Mantenha-se firme no caminho, e nada sofrerá. Então, eu vi que ele avançava, tremendo de medo dos leões, mas bem atento às orientações do porteiro. Ouviu o rugido das feras, mas elas não o tocaram. Então bateu palmas, seguiu adiante até alcançar o portão onde estava o porteiro, e perguntou ao cristão: senhor, que casa é esta? Posso passar a noite aqui? E o porteiro respondeu: esta casa foi construída pelo Senhor do Morro, e ele ergueu para alívio e segurança dos peregrinos. Nós vemos o perigo que ele passou, e assim como este personagem do livro, nós também muitas vezes lutamos e cansamos, mas nós não devemos adormecer no caminho. Nós não devemos ficar estagnados em nossa jornada. Antes nós precisamos encontrar o verdadeiro descanso do Senhor da jornada, e hoje nós veremos como que isto foi uma realidade para o povo de Israel. Nós veremos como que isto foi um motivo de respostas corretas e erradas. Respostas corretas da parte de Caleb e de sua filha, por exemplo, e respostas erradas por parte das 7 tribos que ainda restavam para receber ali uma parte na sua herança, mas eles estavam preguiçosos diante do caminho. Uma resposta errada também dos filhos de José, que tiveram medo dos moradores da terra em que eles precisavam conquistar. Então, diante deste panorama, dessa pequena, longa introdução que eu fiz, nós vamos olhar um pouquinho aí para esse texto e para algumas coisas que eles nos ensinam. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar está no capítulo 15, que é Judá recebendo a sua herança. Tem algumas dinâmicas nesse texto e é muito bonito da gente olhar. Judá é a maior tribo de Israel. Judá é a tribo que carrega a bênção que Deus profetizou por meio do próprio Jacó, que é Israel. Uma bênção que ele está falando não em seu nome, não é um pai abençoando o filho, né? É uma bênção profética porque ele está falando em nome do Senhor. Quando se observa as bênçãos proferidas por Jacó, vemos que elas visam anunciar o que vai acontecer, e não uma bênção no sentido de desejar o que pode acontecer. Diante disto, não é de se admirar que a maior porção de terra, se vocês olharem, encontrar um mapinha lá, depois posso mandar para vocês, a maior porção de terra destinada a uma tribo só é a porção destinada a Judá. E também nós vemos uma riqueza de detalhes. O autor ele descreve todas as curvas, todos os limites da terra. O autor ele também já tem uma perspectiva de que Judá não é uma tribo qualquer, como qualquer uma das outras, mas é uma tribo que carrega a benção especial de Deus. Na profecia de Gênesis 49, versículo 10, Israel, que é Jacó,
ele menciona que o cetro não se afastará de Judá, até que venha Siló. E é curioso, né? Siló aqui é o nome da cidade que nós vamos ler daqui a pouco, mas o texto ele não entra em detalhes. Lá em Gênesis 49, versículo 10, ele não entra em detalhes. Mas o que vem a seguir aponta para Cristo. Esse Siló, que Jacó está profetizando, que o cetro não se afastará de Jacó, e nem o bordão de entre os seus joelhos, até que venha Siló. E ele diz assim na sequência: a ele obedecerão os povos. E isso aponta para aquele que viria, cujo poder governa tudo o que existe, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando um pouquinho para esta dinâmica da profecia de Jacó para Judá, quando nós chegamos em 2 Samuel, capítulo 7, nós vemos que Davi, ele já morava num palácio, ele estava já descansando de todos os seus inimigos, o Senhor tinha dado descanso para ele de todos os seus inimigos, as batalhas já tinham se encerrado, ele já tinha conquistado Jerusalém, e ele morava num palácio. Então ele olhou para a tenda do Senhor e falou assim: eu moro num palácio, e a arca do Senhor fica dentro de uma tenda. Eu quero construir um templo para o Senhor. Aí ele chama Natã e Natã fala: vai fazer conforme o seu coração. Seu coração está correto, está diante do Senhor. Natã volta para casa. Quando ele chega em casa, o Senhor dá uma visão para ele e fala: volta e vai lá falar com Davi. Você quer construir uma casa para mim? E o Senhor fala algumas coisas para ele. E o interessante o Senhor diz para ele: eu nunca pedi uma casa. Durante todo o tempo, desde que eu tirei Israel do Egito, durante toda a jornada no deserto, durante a conquista da terra, durante o período dos juízes, e até mesmo depois que eu ergui Saul, antes de você, eu nunca pedi uma casa. Eu nunca pedi um templo para que eu pudesse morar. E aí o Senhor faz algumas promessas para ele. Naquela ocasião, o Senhor disse que ele não queria, não precisava. E o Senhor diz ainda: mas sou eu quem vai te preparar uma casa. Sou eu quem vai construir uma casa para você. Mais tarde nas Escrituras, no sermão de Estevão, nós vemos que Estevão diz assim, que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Isso corrobora com o intento de Deus em habitar no meio de Israel, em tabernacular no meio de Israel. Deus não pode ser contido numa arca, mas nós vemos que a presença de Deus emanava da arca. Deus não pode ser contido por uma casa de 4 paredes. Nada que for construído por mãos humanas, com o material mais nobre que existe no mundo em que Deus criou, pode conter Deus. E nada neste mundo pode ser a morada do Altíssimo. No entanto, ele decidiu, mesmo assim, habitar com Israel. E hoje ele habita nos corações dos crentes em Cristo Jesus. E diante disto, eu preciso explicar que existe um paradoxo aqui. Porque se eu afirmo uma coisa sem afirmar outra, fica incompleto, né? Deus habita no meio do seu povo. Isso é verdade. Deus habita em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas, na verdade, é seu povo que habita no esconderijo do Altíssimo. É Deus quem provê morada para nós. O planeta em que vivemos é criação de Deus. Este planeta está no universo que foi criado por Deus. E nós somos aqueles que recebem de Deus morada, ao invés de sermos aqueles que provemos para Ele uma morada semelhante a nossa. Mas isto não exclui o fato de que o Espírito Santo ele habita em nós. Então, voltando para a ocasião em que Davi ele desejou construir um templo para o Senhor, para Deus, o Senhor enfatizou esta ideia aqui que eu acabei de trazer para vocês. Nas minhas palavras, o Senhor diz assim para Davi, por meio do profeta Natã lá: você quer construir um templo para mim? Mas sou eu quem vai construir uma casa para você, onde eu estabelecerei o meu reino para sempre. Neste ponto nós vemos que a profecia de Natã, ela está fazendo um eco muito forte com a profecia de Jacó em Gênesis 49, versículos 10.
O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. É a mesma coisa que ele fala para Davi. O reino não se afastará da tua casa. Davi, ele foi um dos filhos de Judá, que era um dos filhos de Israel, que era um dos filhos de Abraão, que era um dos filhos de Sem, que era um dos filhos de Noé, que era um dos filhos de Adão, e Adão foi o marido de Eva. E para Eva o próprio Deus disse: no meio dos teus descendentes eu vou fazer surgir um, que vencerá o pecado e que vencerá a morte. Em outras palavras, no meio de tantos descendentes virá um, e este descendente especial derrotará o reino da morte. Vocês lembram da conversa de Jesus a Pilatos? Enquanto Pilatos pensava estar conduzindo um interrogatório, Jesus, o Verbo que se fez carne, que esteve ativamente presente na criação do mundo, que esteve ativamente presente em todo esse plano que eu acabei de mencionar. Jesus estava ali preso, amarrado, mas não interrogado como alguém vítima, como alguém que foi submetido a algo que não queria. Jesus estava ali porque este foi o seu plano desde o início. E ele diz assim: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Eu trouxe esse pano de fundo para que nós possamos entender qual é a importância da tribo de Judá nisto tudo. Essa tribo, ela foi escolhida para cumprimento das profecias, e por meio desta tribo viria Siló, que é o descendente prometido de Eva, o rei cujo reino não terá fim, cujo cetro durará para sempre, regendo as nações com vara de ferro. É interessante olharmos para isso, porque nesse plano todo, esse plano macro, é tão bonito nós olharmos de forma ampla e nós só enxergamos isso por conta da revelação que nós temos por meio da palavra de Deus. Mas nós encontramos exemplo de homens comuns, como Caleb. Caleb não era um líder, ele não fazia parte de um protagonista, como eu falei domingo passado, da história. Ele responde de forma muito bonita, no meio de um plano maior, que é este que nós acabamos de ver, uma vida simples, uma vida pequena como a de Caleb, contribui para o avanço do plano de Deus. Desta vez nós podemos atestar que ele fala e ele cumpre. O falar de Caleb é obediente à lei de Moisés. Sim, sim, não, não. Vocês lembram que ele tinha dito no capítulo anterior? Eu tenho 85 anos e eu estou tão forte quando eu tinha 40 anos, quando nós chegamos aqui beirando essa terra, e eu estou disposto a fazer o que for preciso, inclusive para expulsar os gigantes da terra, que estão lá na terra que o teu servo Moisés prometeu para mim. E ele, de fato, está disposto. Ele está comprometido e ele vai lá. Nós acabamos de ler. Ele vai lá e ele expulsa. Ele saiu da presença de Josué, ele saiu da presença do sacerdote e dos demais líderes do povo e ele toma posse da terra. Ele expulsa os gigantes e ele lidera. Ele fala: o cara que entrar nessa cidade e conquistar ela, não foi só uma cidade destinada para ele, né? Depois que ele venceu os gigantes, quem entrar nessa cidade e conquistar ela vai casar com a minha filha. E lá vai o Otoniel, casa, né? Ganha uma cidade, ganha uma filha, ganha uma parte da herança. Isto serve de exemplo para que as nossas palavras não sejam inconstantes, para que as nossas palavras não sejam palavras que oscilam dependendo do ambiente ou dependendo das pessoas que estão presentes no momento em que falamos. Nós devemos manter a nossa palavra, nós devemos estar comprometidos com a nossa palavra. Se eu falo uma coisa aqui agora para vocês, quando chegar mais pessoas, a minha palavra tem que ser a mesma. Quando sair e eu ficar só com um de vocês, a minha palavra tem que ser a mesma. Eu não posso ser inconstante, que falo coisas para um e outra para outro, e quando estão todos, eu falo uma terceira coisa completamente diferente. Se nós nos comprometemos com a fé em Cristo Jesus, isto
tem implicações práticas em nossas vidas. Então nós devemos continuar firmes em nosso testemunho de fé, e nós falamos um pouco disso na escola bíblica dominical, né? Que nosso testemunho de fé em Cristo Jesus nos leva a viver uma vida diferente da que vivíamos antes da nossa conversão. Nosso falar tem que mudar. Nossa forma de agir tem que mudar. Nós devemos ser obedientes, independentes de com quem estamos nos relacionando. Se diante dos nossos inimigos nós formos testados a amá-los, como Jesus exige de nós, eu devo assim fazê-lo. Eu não devo amar o meu inimigo ou alguém que faz alguma coisa para mim somente quando tem crentes me observando para ver se eu estou sendo obediente ou não. Mas quando eu estiver sozinho, né, na roda dos leões, eu devo continuar praticando o amor que a palavra de Deus me ensina a praticar. Agora, nós, apesar disso tudo, carregamos o dever de sermos ativos em nossa fé. Não podemos esquecer disto. Apesar de que, muitas vezes, nós nos sentimos acovardados, nós devemos permanecer ativos em nossa fé. Tá? Olhando agora para o versículo 63, tá? Que é o ponto de permanecer ativo na nossa fé. O autor ele inclui ali uma nota no finalzinho do capítulo 15, lá no versículo 63. E ele diz que a tribo de Judá, a maior tribo de Israel, não conseguiu expulsar os jebuseus da cidade de Jerusalém. Que na época, aqui está traduzida para nós, bem traduzido, né? Já vem com o nome de Jerusalém. Mas na ocasião se chamava Jebus, que é a cidade onde moravam ali então os jebuseus. Tá? Eles não conseguiram expulsar. Aí você fica pensando, né? Poxa, mas Deus não tinha submetido essa terra para eles? Por que eles não conseguiram expulsar? Aí a gente vai entrar num ponto em que é muito difícil para nós entendermos os porquês diante das dificuldades da vida. Mas Deus tem o seu tempo. Deus submeteu aquela terra. Judá conquistou a sua parte na herança. Mas uma cidade ficou sem ser conquistada. Porque não era o tempo dela ser conquistada. No tempo dela ser conquistada, o Senhor conduziu por meio de Davi. Davi, lá quando ele já estava como rei, vai lá e conquista a cidade de Jerusalém. E ela então expulsa os jebuseus daquela cidade. E ela então passa a ser uma cidade totalmente pertencente a Israel. E isto nos leva a exercer um descanso confiante no Senhor. Porque muitas vezes nós temos diante de nós, pensa na vida cristã. O Senhor não falou que fez nova todas as coisas? O Senhor não falou que agora nós nascemos de novo e morremos para o mundo? Mas nós não continuamos a enfrentar os dilemas de habitar num corpo de carne? Nós não continuamos a enfrentar as dificuldades de lutar contra o pecado e às vezes não vencer? Então, diante dessa dinâmica, nós entendemos que existe um tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3 diz isto. Espiritualmente, a mesma coisa em nossas vidas. Na vida de Israel, a mesma coisa. No tempo do Senhor, eles expulsaram os jebuseus. No tempo do Senhor, nós venceremos os pecados que nós lutamos há muito tempo. Mas o que nós não podemos fazer é dormir, é adormecer. Se você ainda não conseguiu vencer, não pare de lutar. Não pare de correr. Não esmoreça na fé. A vitória que demora, ela não significa que nós devemos parar. Ela significa que eu devo continuar lutando. Eu não posso desanimar, eu não posso esperar parado, né? Significa que eu devo continuar. Eu continuo a nadar de Dori se torna continue a lutar, continue a lutar. E ao mesmo tempo nós esperando o tempo do Senhor. O exemplo foi horrível, né, gente? Mas é para acordar vocês aí. Então, assim como o cristão, que nós acabamos de ler ali um trechinho, nós não podemos parar totalmente. Adormecer no caminho e esquecer da jornada. O adormecer do cristão ali não foi um sono de uma noite para nós. O adormecer do cristão é que ele se esqueceu.
que ele precisava continuar a caminhar, continuar a lutar. Se a subida está intensa em sua vida, você vai encontrar um lugar para descansar na hora certa, no tempo certo do Senhor. Mas você deve continuar lutando. Para o cristão, a subida era íngreme e longa e tinha que ter um lugar para ele poder pousar na noite. Se eu paro, acontece o que aconteceu com o cristão. Ele teve que andar 3 vezes pelo mesmo lugar que ele poderia caminhar uma única vez se ele não tivesse tido um sono pecaminoso. Então, quando chegar o lugar de você recuperar o fôlego, recupere o fôlego, tome a sua água e continue a sua jornada. Não faça como o cristão, ou até mesmo como o povo de Israel, que demorou um pouco, daqui a pouco a gente vai ver uma dinâmica desta dentro do povo de Israel. Não se permita que a preguiça impeça a tua jornada durante o dia. Tá? Olhando agora para o capítulo 16 e 17, nós vemos a herança dos filhos de José. José, um filho muito obediente ao seu pai, também um crente. O temor de José é muito admirável, a história de José é muito linda, não por ser uma história de superação onde ele se tornou governador. Pá! Então eu leio a história de José, uau, agora eu vou virar o diretor da empresa. Não é isso. Tá? A história de José fala sobre como ele poderia ter pecado, mas decidiu deixar suas vestes nas mãos da esposa de Potifar e sair correndo de lá em obediência ao seu Deus, num lugar onde ninguém o enxergava. Não tinha ninguém lá, não tinha seu pai, não tinha seus irmãos, não tinha ninguém para julgar ele, mas ele estava na presença de Deus. Ele podia ter seus defeitos, né? José não era santinho, não. Ele gostava de contar um sonhinho, contar uma vantagem, né? Mas ele tinha temor a Deus, e quando chegou a hora de testificar da sua fé, ele foi fiel diante da sua fé. Qual foi o resultado dele ser um homem temente a Deus? Ele foi confiado a ele poder quase que máximo de uma nação, e por meio dele, toda a casa de seu pai foi amparada. E não só isso, dele saíram 2 tribos de Israel. O único dos filhos de Jacó que se tornou 2 tribos em Israel. Bom, vocês lembram que a terra foi dividida na base da sorte, né? Mas não era na base da sorte vamos aí, cada um tira uma pontinha do matinho aí, aquele que ficar com o matinho inteiro ganhou. Não é isso aí. O Senhor operava através da sorte, era o Senhor quem escolhia. Se nós analisarmos Jacó abençoando as tribos, os seus filhos, ele vai fazer uma ordem cronológica, né? Primeiro o mais velho, depois o segundo, depois o terceiro e até o mais novo. Aqui nós não vemos isso. Aqui nós vemos Deus escolhendo as tribos que vão receber a sua parte na herança por primeiro. Lembrando que Rúben, Gad e uma metade da tribo de Manassés, que é um dos filhos de José, ficou do lado leste do Jordão, né? Então eles escolheram a sua parte e eles não passaram por este processo de Deus escolher a parte deles, tá? Não teve esse processo. Mas aqui então, na escolha de Deus, Judá foi o primeiro. Na escolha de Deus, os filhos de José foram o segundo, ok? E nós vemos um contraste disso lá com Gênesis 48, que é quando Jacó recebe a visita de José, que José traz seus filhos, e que Jacó já estava com as vistas um pouco embaçadas, já estava meio cegueta, né? E aí ele fala, quem são estes? E são os filhos de José. José cuidadosamente coloca o mais velho na posição da mão direita do pai, e o mais novo na posição da mão esquerda, mas na hora de Jacó abençoá-los, Jacó cruza as mãos. A mão direita de Jacó vai sobre a cabeça do filho mais novo. Isto parece ruim aos olhos de José, ele tenta corrigir, Jacó disse, eu sei o que eu estou fazendo. Os 2 serão um grande povo, mas o mais novo será maior do que o mais velho. E é importante saber disto, pois quando nós chegamos aqui em Josué 16, 17, nós vemos o quê? Que não passa desapercebido. A vontade de Deus prevalece. Lembram que Jacó, depois da conversão, é um profeta. Ele profetiza para os seus filhos. E aqui qual é a primeira tribo a receber a parte na herança? Não é o Manassés o mais velho, é Efraim. O autor tomou cuidado de colocar Efraim o mais novo por primeiro. A vontade de Deus sempre prevalece. E isto deve trazer para nós muito temor. Deus, ele fica atento aos pequenos detalhes.
Muitas vezes, nós nos confundimos e nos permitimos distrair com os detalhes. Sabe aquelas coisas comuns? Que nós falamos, isso não tem importância. Sabe aqueles pecadinhos? Que você fala assim, eu tenho tantos pecados, primeiro eu tenho que lutar com aquele. Aqueles pecados que nós não lutamos com ele com o mesmo fervor com o qual lutamos com pecados grandes. Pequenos pecados, que nós achamos que é pequenininhos. Que para nós passa desapercebido. Que o pastor não vê, que o meu irmão não vê, eu estou sozinho. Sabe essas coisinhas? Não passa desapercebido. E isto deve trazer temor e tremor a nós. Sabe quantos anos haviam se passado desde que Jacó havia cruzado as mãos sobre a cabeça de Efraim e Manassés? 400 e quase 450 anos. E esse detalhe não passou desapercebido por quase meio milênio. Isto é muito importante. E além disto, nós podemos aqui, nesses 2 capítulos, 16 e 17, tirar 3 coisas bem interessantes. A primeira é que os efraimitas, os filhos de Efraim, eles não conseguiram também expulsar os cananeus de uma cidade, né, uma das cidades que coube a eles. Mas depois, ao que parece, eles se fortaleceram e eles então submeteram aqueles cananeus a trabalhos forçados. E isso toca novamente no ponto em que Deus conduz as coisas no seu tempo. Lembram? Para conquistar Jerusalém, demorou bastante tempo. Foi lá no tempo de Davi. Mas aqui, já nos dizem que o autor estava escrevendo este livro, os efraimitas já tinham conquistado uma cidade que eles inicialmente não haviam conseguido expulsar os cananeus de lá. O tempo de Deus. Percebem? Não tem como nós falar assim, não, o tempo de Deus é isso. Não existe. Para os efraimitas, foi menos de um século. Foi menos de 50 anos, talvez. Né? Para a tribo de Judá, em relação a Jerusalém, foi muitos anos à frente. Tá? Então, o tempo de Deus, nós devemos submeter-nos à vontade de Deus. Nem tudo que você sabe que Deus pode fazer por meio de você, nem tudo que você almeja de todo o seu coração, seja para o bem da obra de Deus, seja para o bem da sua família, vai acontecer hoje e agora. Você fala assim, eu estou pronto, Senhor, pode vir agora. Mas o Senhor não vem, você vai ter que esperar mais um tempo. O que nós devemos fazer diante dessas situações? Permanecer. Continuar a nossa luta dentro das medidas e dos parâmetros que Deus nos deu. Confiem no Senhor. A segunda coisa interessante é que um dos descendentes de Manassés não teve filhos homens. Um dos filhos de Manassés, né, dos seus descendentes, não teve filhos homens, só mulheres. E lá no tempo de Moisés foi prometido que essas eram 5, se eu não me engano. Eu não lembro se eu anotei aqui, mas eram 5 mulheres e elas haviam recebido a promessa de que a parte que cabia ao seu pai na herança seria dado a elas. Deus protege as mulheres. As leis de Deus vêm para proteger as mulheres. Muitas vezes nós nos deparamos com leis que a gente fala, fica com o couro tudo arrepiado, mas Deus faz aquilo para proteger mulheres, homens, os mais fracos. E aqui elas receberam a sua parte na herança, elas não ficaram sem parte, elas não ficaram sem nada. E elas receberam. Deus não faz acepção de pessoas. Homens, mulheres, tribos, línguas, raças, posição social. Para Deus isso nada faz diferença. A diferença está na fé que nós praticamos. Nós então, diante disso, devemos imitar o amor de Deus. Nós devemos imitar este exemplo que Deus nos dá. E amar intensamente cada um dos nossos irmãos. Cada um de nós aqui somos diferentes. Né? Cada um de nós somos diferentes, temos as nossas diferenças. Deus gosta disso. Isto é para o bem da sua obra. As nossas diferenças contribuem para que a obra dele avance de formas que ele quer. É dons que Deus dá à igreja, não é verdade? E a gente tem aqui o exemplo do irmão Nairobi, perseguido no seu país, chegou aqui pela fé. É um exemplo para a nossa igreja. Temos exemplos de outros que prevalecem na fé também. Exemplos de grupos que saíram de uma igreja
que não pregavam o verdadeiro evangelho, como é o meu caso, o caso de muitos de vocês aqui, e buscaram uma congregação bíblica. E chegando aqui, nós todos com as nossas diferenças servimos ao Senhor. Nós devemos então amar uns aos outros como Cristo amou, independente das nossas diferenças. Não pode as diferenças fazer com que nós nos comportemos diferente em relação uns aos outros. Terceiro, os filhos de José formaram duas tribos, né? A Efraim e Manassés. E eles se tornaram muito numerosos. E aí eles vão lá e dão uma reclamadinha para Josué, né? Fala assim, ó, você lançou só uma sorte. Vocês entenderam na leitura? Você lançou só uma sorte. Nós somos duas tribos. Nós somos filhos de José, mas nós somos duas tribos. E você lançou sorte só uma vez. Então só uma porção de terra veio para nós, né? Aí ele fez a divisão da porção de Efraim, depois fez a divisão da porção de Manassés, mas foi uma sorte só lançada. E aí eles foram reclamar, nós somos um povo muito grande, a terra não comporta, mas a terra comporta sim. A escolha de Deus não falhou. Só que eles precisavam trabalhar para que o espaço desse. Deus deu para ele uma região montanhosa. Se vocês lerem no Gênesis 48, Jacó disse que a porção dos filhos de Efraim e de Manassés seria uma porção numa região montanhosa. E eles receberam. E tinha uma floresta muito densa lá. Eles precisavam derrubar, abrir uma clareira e lá formar ali um vilarejo para que eles morassem. Só que junto com aquela floresta também tinha um povo que ainda estava ali, que eram fortes. E além de fortes, era um povo que tinha já uma tecnologia mais avançada, uns carros de ferro lá, né? E eles ficaram com medo, né? E Josué exortou eles. E mesmo depois de exortá-los, eles permaneceram com medo. E mesmo assim, Josué não muda a sua palavra. Eu não vou lançar sorte mais uma vez. Deus já fez o que tinha que fazer, né? E aí ele diz, vocês são um povo numeroso e forte. Ele lembra a eles quem eles são na presença do Senhor. Vocês são um povo numeroso e forte. No Senhor, é claro. E vocês expulsarão os cananeus, apesar de que eles tenham carros de ferro e apesar de que eles sejam fortes. Nós também, muitas vezes, podemos nos amedrontar quando nós olhamos para as dificuldades de servir o Senhor. E nós já nos acovardamos. Eu não vou conseguir ler a Bíblia toda. Eu não consigo ler este livro. Eu não consigo entender essa doutrina. Eu não consigo aceitar isso. Eu não sei falar. Eu não sei pregar o evangelho. Eu sou fraco. Eu sou isso. Eu não gosto. Eu não quero. E diante desse texto nós somos chamados, somos exortados, somos chamados à atenção. Pois diante das maiorias das dificuldades de nossa vida, de nossas vidas, nós não somos o padrão a ser considerado, né? Nós não devemos olhar para nós como o padrão para alcançar vitória, porque nós somos o padrão justamente para alcançar derrota, né? Para receber derrotas. Se depender de nós, nós somos um carro desenfreado na ladeira. É um erro atrás do outro. Se você tem dúvida disso, leia Gênesis de novo. Você vai ver um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro. Quer um outro livro? Leia Êxodo. Um erro atrás do outro. Quer um outro livro? Leia Juízes. Um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro. Nós somos assim. Então nós não somos o padrão a ser levado em conta para conquistar vitórias, para vencer. Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é o padrão. E nele nós temos o que for preciso para que possamos vencer as dificuldades que nós temos para obedecer a sua palavra. Tá? Não estou falando de coisas materiais aqui, tá? Estou falando da nossa vida cristã, da dificuldade que temos para obedecer, da dificuldade que temos para servir. São dificuldades reais. Quem aqui não teve dificuldade para ler a Bíblia? Né? Quem aqui não tem dificuldade muitas vezes para conduzir uma vida regular de oração? Quem aqui não tem dificuldade para abordar alguém e falar do Evangelho com pessoas qualquer na rua? Na hora da nossa aula da Escola Bíblica Dominical, eu estava pensando, já parou para pensar como que é pregar o Evangelho na China? Na Coreia do Norte? Que é proibido o cristianismo. Então, para qualquer pessoa que você fala do Evangelho, você pode ser preso e morto. Já parou para pensar nisso? E nós podemos falar com qualquer pessoa e nós não falamos. Então, diante dessas dificuldades, nós não somos o padrão. Eu não posso, eu não consigo. Nós não podemos mesmo. Mas em Cristo nós conseguimos.
Em Cristo nós podemos, amém? Olhando agora para o capítulo 18, tá? A exortação de José contra a preguiça dos filhos de Israel. Ele começa o capítulo com uma introdução. Na primeira sessão, ele diz que toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. E aqui Siló é a cidade, tá? Siló já não é mais o Siló lá de Jacó, lá profetizando. E ele faz essa introdução e depois na segunda sessão do versículo ele faz uma nota explicativa. Nos últimos capítulos, 15, 16, 17, que nós fizemos aí percorremos ele de forma muito rápida agora há pouco, nós vemos que a congregação já estava reunida. Vocês lembram? O Senhor chama a atenção de Josué. Você está velho já, você está velhinho e tem muita terra para ser conquistada. Então reúna as tribos e distribua a terra. Eles já estavam reunidos para essa divisão. Já foi dividido para Judá, já foi dividido para Efraim e Manassés, mas parou por aí. Ainda restavam 7 tribos. Das 9 tribos e meia, restou ainda 9 tribos. E nós vemos que aqui existe uma breve pausa. Tá? Nessa primeira sessão do versículo 1, nós vemos uma breve pausa. Por que precisaria se reunir novamente em Siló? E ali eles armam a tenda. Houve uma breve pausa. E ele vai explicando isso, e ele contribui com a segunda sessão, né? Onde nós vemos que ele esclarece que a terra estava sujeita diante deles. Ele vai construindo o argumento do porquê que eles tiveram que se reunir novamente, sendo que já estavam em um processo de distribuição da terra. No capítulo anterior, nós já vimos que o povo já estava um pouco meio fraco, né? Eles já estavam com medo dos cananeus, já estavam com medo da tecnologia lá dos carros de ferro, já não queria mais avançar lá, abrir clareira, eles estavam querendo as coisas meio que prontas. Opa, você percebe um enfraquecimento na atitude do povo, né? No capítulo 18, ele começa dizendo que eles se reuniram novamente. E aí ele dá uma explicação. No versículo 3, então, nós chegamos no versículo 3, e ele termina de esclarecer. Ele diz: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Nós conseguimos entender aqui essa nota do versículo 1, na leitura do capítulo, e nós vemos que a terra estar sujeita diante deles, diante dessas 7 tribos que não tinham recebido herança, parece que isso aconteceu devido a esta pausa. E nesse ponto, nós podemos até ficar pensando de novo, mas o Senhor não tinha dito que eles tinham recebido a herança, que a terra estava sujeita diante deles, porque houve uma pausa. Nós veremos então que o motivo é o que está escrito no versículo 3, é a preguiça. Nós podemos olhar para isto e contrastar com o caso de Caleb, com o caso dos filhos de José. Caleb respondeu corretamente. Ele foi lá, se colocou proativamente e ele foi lá e conquistou as cidades. Conquistou cidades que já haviam sido conquistadas antes. Aqui você tem mais um argumento para dizer que eles estavam esmorecendo. Como que uma cidade da qual eu expulsei os gigantes, de repente os gigantes voltam para essa cidade e eles tomam conta dela de novo? Porque houve um certo descansar daquele povo em relação a conquistar todas as terras que precisavam conquistar. Entendam que Josué de 1 a 12, não sei se vocês lembram, eu falei que eles conquistaram a terra como um todo, mas não todo o metro quadrado possível daquela terra. Tá? Eles conquistaram os pontos mais estratégicos. É como mais ou menos Israel vive hoje lá na terra deles. Não sei quem tem a curiosidade de acompanhar, mas eles vivem dentro de uma faixa de terra, onde dentro de algumas regiões em Jerusalém, por exemplo, é um espaço que é como se fosse uma legislação do povo, dos muçulmanos, mas eu não vou saber qual exatamente o povo. Então, eles entraram, conquistaram e tinham partes de terra que eles ainda precisavam terminar de conquistar. Isso já demonstra que Caleb ter que expulsar os gigantes novamente. Houve um esmorecimento
na fé e na forma de caminhar daquele povo, tá? Por fim, então nós encontramos ali algumas conclusões desse texto. A mão do Senhor, ela permanecia estendida em favor de Israel. A terra estava sujeita a eles. E nesse ponto, concluímos que não tinha empecilhos para eles. E o empecilho não vinha da parte de Deus. A pausa não aconteceu porque Deus quis. Josué precisou chamar a atenção deles. A pausa aconteceu porque eles tiveram preguiça ou porque eles tiveram medo. É claro que não ter empecilhos para tomar posse da terra não significava que não teria mais batalhas. Teria mais batalhas. Mas elas não significavam ameaça para Israel. Assim como Israel venceu Jericó, a cidade de Ai, outras cidades grandes como Hazor, né? Eles venceriam todas as cidades que tivessem que conquistar. Então não tinha empecilho, mas tinha batalha. E essa conclusão é muito importante porque, para olhar desta forma, de que eles não teriam derrotas, eles precisavam de fé. E o fato deles enxergar que o povo era uma ameaça, o fato deles temerem o povo forte, o fato deles estarem preguiçosos, é porque eles enxergavam como uma ameaça. Ou seja, eles não estavam olhando com os olhos da fé. Eles não estavam olhando com a fé que deveria. Uma fé igual Caleb demonstrou. Eu estou aqui, eu estou disposto e eu vou lutar. Então tudo bem, pode ir e pode lutar. Ele foi e lutou. Ele foi e venceu. Ele foi e conquistou e tomou a sua parte na herança. Essas demais tribos, essas demais cidades que precisavam ser conquistadas por essas tribos, só não haviam sido conquistadas ainda, porque eles não mantinham a mesma fé que Caleb mantinha. No meio de uma nação inteira, um homem foi digno de nota pelo autor do livro de Josué para dizer: este homem se colocou à disposição, este homem lutou e este homem venceu. Em relação às demais tribos, o que o autor diz? Eles tiveram medo dos fortes, eles tiveram medo do carro. As outras 7 tribos, Josué precisou corrigi-los. Percebem a diferença? Percebem o contraste? Enquanto as atitudes das palavras de Caleb revelam uma resposta de fé que apontam para o Senhor como grande conquistador, a preguiça e o medo do restante do povo demonstram uma resposta autocentrada e uma resposta sem fé. Quais são os resultados de cada resposta? Resposta de fé aponta para o Senhor, resulta em vitória, resulta em conquista, resulta em benção, resulta em paz. Caleb recebeu paz. Caleb deu cidades para sua filha. Caleb fez casamentos. Resposta autocentrada é uma resposta focada no eu. Resulta em preguiça, resulta em medo, resulta em dúvida, resulta em estagnação, resulta em ficar parado, igual o cristão ficou. Como nós podemos aplicar isto à nossa vida cristã? O texto é longo, são várias dinâmicas, mas como que nós podemos olhar para tudo isso? Uma tribo abençoada, no meio de uma tribo abençoada, um homem fiel, 7 tribos também igualmente abençoadas, mas que não foram fiéis como este homem foi fiel. Como nós podemos olhar e aplicar isto para a nossa vida cristã? Claramente a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue. Igual nós lemos em Efésios capítulo 6, nossa luta é contra as forças espirituais do mal, que atuam neste mundo gerando um sistema tenebroso que resulta em dias maus, dias que são cheios de ciladas do diabo. Isso significa que nós cristãos, nascidos de novo em Cristo Jesus, nós não pertencemos mais ao sistema maligno deste mundo. Agora nós somos os principais opositores desse sistema maligno deste mundo. E esse sistema deste mundo, que é um sistema construído e elaborado por Satanás, cheio de ciladas,
ele se voltará contra nós de todas as formas. E o principal alvo de Satanás, o principal alvo do sistema deste mundo é destruir a nossa fé. Se ele procurar tirar a nossa vida, é um tempo de perseguição pelo qual Deus faz a sua igreja florescer muitas vezes. Mas Satanás, quanto mais tempo você viver, quanto mais tempo ele tiver para destruir a sua fé, para ele é melhor. Porque o tempo dele é curto. Então, Satanás ele vai prover formas de nós sermos atacados. E o alvo dele é nos levar a responder errado. O alvo dele nem sempre é fazer você dizer, eu não sou mais crente. O alvo dele nem sempre é dizer, eu não vou mais na igreja. O alvo dele nem sempre é dizer, agora eu sou um ateu. O alvo dele muitas vezes é fazer com que nós fiquemos como o cristão. Preguiçosos espiritualmente, amedrontados espiritualmente, por meio de uma vida religiosa e apática, uma vida sem saúde, uma vida anêmica espiritualmente, no sentido da fé. E toda vez que nós nos vemos diante desse dilema, nós temos que desbravar a floresta, nós temos que adentrar a região montanhosa. Nós não podemos parar. Então, quando vinha alguma resposta de fuga na sua mente, uma resposta de medo, uma resposta de preguiça, nós precisamos retornar a Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você já se deparou com alguma situação em que você percebeu que precisava avançar mais no conhecimento da palavra de Deus? Já se deparou com situações em que lhe faltou coragem para pregar o Evangelho? Já se deparou com situações em que pessoas lhe apresentou um dilema e você não soube dar uma resposta bíblica? Situações em que você foi colocado no dilema entre ter que manter sua posição, manter o seu cargo, manter sua reputação diante dos homens, ou ter que afirmar a sua fé e comprometer tudo pelo qual trabalhou para conquistar. Nesse dia, o medo lhe paralisou? Alguém já enfrentou uma situação assim? Todos nós lutamos com áreas em que nós precisamos avançar, mas quando não avançamos, são pelas respostas erradas. Preguiça, medo, ou por outros motivos humanos, que é exatamente a resposta que Satanás esperava. Enquanto estivermos respondendo dessa forma, nós continuaremos estagnados no mesmo lugar, sem conquistas, sem vitórias, sem paz, sem alegria. Enquanto respondermos errado às ciladas de Satanás, não teremos paz, não teremos vitórias, não teremos alegria. Meus amados, então considerem isto. Pensem nisto agora. Recobrem aí nos seus corações, nos seus pensamentos, na sua lembrança, quais são as áreas em que você precisa avançar. Sabe aqueles chamados que o Espírito Santo faz no nosso coração? Mas que você não tem dedicado a vida a isto? Sabe aquelas coisas que nós sentimos lá? Preciso fazer tal coisa, o Senhor me cobra isso. Agora pense, por que não avançou nesta área? Qual foi a resposta que você deu para si mesmo e para Deus para não avançar nesta área? Certamente é porque estamos focados em nós. Seja em nossa fraqueza, seja em nossas limitações, ou porque nós temos medo de falhar, ou porque o tempo está passando, ou porque será trabalhoso demais, ou porque vai comprometer o meu conforto, ou porque vai impactar no avanço dos meus projetos pessoais. Percebam que isto é reflexo de respostas que não apontam para Deus. Agora mantenham esses corações aí com estas áreas em que o Espírito Santo tem chamado você para avançar na fé e considerem a seguinte perspectiva. Qual é o impacto disto que eu preciso avançar? Qual será o impacto no reino de Deus?
Qual será o impacto na minha vida? Qual será o impacto para a minha família? Esposo, esposa, filhos, pais? Qual o impacto de eu avançar nesta área para a igreja que eu frequento? Qual é o impacto disto para o nosso Deus? Qual será o resultado disto? Aonde chega se eu mudar, se eu avançar nesta área? Deixa eu tentar ajudar com algo mais visível. Vamos supor ali que você tem dificuldade e você tem falhado miseravelmente. Esse aqui é um exemplo muito real nas nossas vidas, né? Nós temos falhado miseravelmente no nosso papel bíblico. Seja o nosso papel de masculinidade bíblica, feminilidade bíblica, papel de pai, papel de mãe, papel de filho, seja lá qual for o papel. Cada falha que você comete em uma dessas áreas, o Espírito Santo vem e lhe incomoda a consciência e ele traz culpa para essa tua consciência, porque este é o meio que ele faz, ele culpa, você sente a culpa, então você levanta e age, né? E ele convoca você a buscar conhecimento por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, sobre este papel. O Espírito Santo ele está dizendo para você, você precisa aprender como funciona este papel na Bíblia. Geralmente você ouve esse chamado e você deixa para depois. Alguma vez você já ouviu o chamado do Espírito Santo e falou, vou fazer agora? Geralmente eu falo, vou deixar para depois. Sabe quando o Espírito Santo te chama a orar? É Deus falando conosco, né? Não estou falando nada de místico aqui. Nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Que Ele te chama a orar e você fala, eu vou orar daqui a pouco. E o daqui a pouco não vem. Quando você está lá e você não tem nada para fazer, você tem uma tela para rolar ou uma Bíblia para ler. E você lembra, eu não li hoje, mas eu vou ler depois. E aí você rola a tela, mas você não lê a Bíblia agora. Talvez você lê depois, mas muitas vezes nem depois, né? Se você olhar para essas dinâmicas da sua vida agora, coloque isso em perspectiva, com a forma como você deve viver. Quando o chamado do Senhor chegar, quando você perceber que está falhando miseravelmente em uma área de sua vida, que você precisa avançar nesta área, então pare tudo o que você está fazendo e fale com o Senhor. Senhor, eu estou falhando nesta área e eu quero avançar. Eu quero progredir, eu quero crescer na fé. Você faz isto, você se coloca em submissão, você vai para a Escritura e você consulta a Escritura. Ao mesmo tempo, chame algum irmão, chame alguma irmã piedosa, maduro na fé, não vai chamar qualquer um, não vai chamar pessoas do mundo, chame alguém que é crente, um crente fiel, temente ao Senhor, piedoso. Fala, eu preciso de ajuda nessa área porque eu estou pecando. E eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei para que lado olhar. E aí você tem alguém, você está orando, você está obedecendo ao Espírito Santo, você está buscando conhecimento das Escrituras e você está caminhando com alguém que vai te exortar, com alguém que vai te ensinar. No final desse processo, quando você avançar em determinada área de sua vida, qual é o impacto disso para o reino de Deus? Qual é o impacto disso na tua vida? Qual é o impacto disso na tua família? Qual é o impacto disso para a igreja? Você terá avançado em uma área e terá outras áreas para avançar, mas nesta área que você já avançou, você não mais precisará de ajuda de alguém, mas poderá ser ajuda para alguém. O reino ganha. No final, Deus é glorificado. Você se torna um marido melhor, uma esposa melhor, um servo fiel, um trabalhador mais fiel, mais obediente, mais submisso. De um certo ponto de vista, só Deus conhece qual é o resultado disso. Mas nós sabemos, por meio da sua palavra, que quando confiamos no Senhor e quando avançamos pela fé, nós recebemos vitórias sobre áreas que nós falamos. Eu acho que isso aqui eu nunca vou vencer. Eu já recebi vitórias em áreas da minha vida que eu jamais pensei que eu ia vencer e que eu jamais sabia como ia vencer. Deus nos dá vitória por meio dele, da fé nele,
da fidelidade ao Evangelho. Deus não nos chamou para ficar adormecidos. Deus não nos chamou para ficar preguiçosos, esperando que alguém venha e fala: por que que vocês estão tão preguiçosos? Mas se isso acontecer, é algo que Deus também proveu. Alguém que vai chegar para você e dizer: por que que você está preguiçoso? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Levanta e vai trabalhar, vai servir ao Senhor. Para de fazer isto. O que você está pensando na tua vida? Nós somos chamados a ter uma vida de relacionamento. Todas essas coisas geram impacto no reino de Deus por meio do nosso testemunho. Todas essas coisas geram impacto positivo em nossa família. Quando você avançar na tua área, como no teu papel como marido, você vai ver o que o teu relacionamento faz. Estou falando de crentes, né? Se você for fiel, o mundo pode te rejeitar. E as coisas podem não ficar fáceis. Você pode perder tudo. Mas a paz vem. Você pode não chegar aonde você imagina chegar com a tua obediência, mas a paz vem. Porque a paz não depende das pessoas, do mundo no qual estamos. A paz depende do Deus a quem servimos. Se estamos nele. Obediência, não preguiça. Jornada e não parada. Caminhar. Avançar e não voltar atrás. Aqueles dois que voltaram correndo não enxergavam as correntes, igual o cristão também não enxergava. A decisão deles foi voltar porque tinha um leão no meio do caminho. Mas eles não pensaram que voltar para trás significava voltar para a cidade de onde eles foram tirados. Nós não podemos voltar. Nós precisamos continuar caminhando, porque o nosso alvo é a cidade celestial. Minha exortação neste ponto é que as nossas respostas apontem não para nós, mas apontem para Cristo. Nele e na força do seu poder, nós somos fortalecidos para permanecer firmes e para vencer as ciladas do diabo. Diante disto, se existe alguma preguiça, passividade, se existe algum medo em nossas atitudes, busquemos o Senhor para que Ele nos capacite. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem em sua vida hoje. Não sei com quais pecados você luta hoje. Mas eu sei que aquele que nos chamou por meio de Cristo Jesus, Ele nos dá as armaduras que precisamos para lutar não contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades, as autoridades, o sistema deste mundo, para vencer o pecado, para vencer as limitações desse corpo e glorificar o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo dia que nos deste junto na sua casa e obrigado pela tua palavra que nos encoraja a permanecer firmes, fortes e caminhando. Ó Deus, nos livre de parar e nos livre de adormecer no caminho, nos livre de permanecer com um espírito preguiçoso, amedrontado, mas nos dê, ó Deus, um espírito destemido, encorajado, sabendo que a força não vem de nós. Muitas vezes temos medo, ó Deus, de falar do Evangelho, temos medo de prosseguir em testemunhar de quem somos e qual é o efeito da vida de Cristo em nós, porque o mundo rejeita a vida de Cristo em nós, rejeita o modo pelo qual vivemos. Ó Deus, tira de nós todo o temor, tira de nós toda a preguiça e nos dê coragem, ousadia e verdade, para que o mundo possa, através do nosso testemunho, ser constrangido pelo Senhor. E aqueles que são seus, nós sabemos que o Senhor irá converter. Muitas vezes o trabalho nós esperamos o resultado da nossa própria mão. Mas alguém disse no passado que o Evangelho é como um leão solto. Ele não para, ele é destemido e ele avança e não tem ninguém que o segure. Nós precisamos apenas pregar a tua palavra, ó Deus. Que nós possamos pregar com a nossa boca, que nós possamos pregar com as nossas atitudes, que nós possamos pregar com a nossa vida, com a forma como respondemos aos dilemas e às dificuldades pelo caminho. É isso que eu oro, Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo continue a nos conduzir. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gustavo.